aula, né, de gravação, para apresentar, né, o nosso plano de aula e o nosso core e como que a gente pode implementar, né, uma TDIC, né, a esse plano de aula, né, a essa prática, né, que seria a aula de oxirredução. Então, eu e a Maria, a gente separou, né, eu vou ficar com a parte de explicar a parte do plano de aula, né, e ela vai ficar com a parte do core, né, e como implementar essa TDIC. A gente optou por gravar separadamente, né? Então por isso que ela não vai aparecer aqui nesse momento, mas logo após, né, ela vai chegar a parte dela aqui. Então, vou começar. Acho que é aqui, acho que sim. Não sei, se não for, não vou. Tá, então, primeiramente, né, que a gente tem o nosso plano de aula, né, feito. Aqui no início a gente pode ver que a gente coloca as informações básicas, como quem é os professores, no caso eu e a Maria, né? A instituição, né, em que seria dada essa aula, né? A disciplina, né, que é a disciplina de química, o assunto, o tema que são as reações redox, né? O conteúdo específico, né, balanceamento de oxidação. Então, a gente coloca as ideias principais ali, né, como se fosse um resumo. Logo após, a gente vem aqui com os objetivos, né, dessa aula, né, que em geral é compreender os conceitos de oxidação e redução, e identificar os processos redox em diferentes contextos químicos e cotidianos. Então, além disso, né, identificar agentes oxidantes e redutores, determinar o número de oxidação dos elementos, reconhecer reações de redução em exemplos no cotidiano, como, por exemplo, né, aquele processo de enferrujação, de quando enferruja um metal que a gente deixa, né, por exemplo, né, para fora ali, né, principalmente quando pega a umidade do ar, né, a chuva, o oxigênio, né, do ar atmosférico, né, como um prego, né, por exemplo. Então, trazer os objetivos é compreender, né, no cotidiano, no dia a dia, né, a importância, né, dessas reações redox, né, saber identificar ali, né, por exemplo, numa reação química ali que a gente poderia dar, chegar a dar, né, quem que é o agente oxidante, quem é o agente redutor, quem oxida, quem reduziu, o NOx, né, dessas substâncias, né, em particular, né, e como um todo. É... Então, aí a gente teria a introdução, né, dessa aula, né, o início, né, dessa aula, ela seria basicamente assim. A introdução ela seria um tempo ali estipulado de 7 minutos, né? Cumprimentar, chegar na sala de aula, né? Propor o tema que vai ser, né, discutido naquela aula, né? E fazer aquelas perguntas básicas que normalmente chega e se pergunta para os alunos, né? Alguém sabe o que é oxidação? Alguém sabe o que é redução? Alguém sabe me dizer o que vai acontecer com um prego se a gente deixar lá na chuva, em contato com o ar durante vários dias? Vocês já viram algum metal enferrujado? Alguém sabe explicar o porquê isso acontece ou como isso acontece, né? Ali, né, a introdução, né, para fazer eles, como que eu posso dizer assim, né, ter engatar ali, né, um engate no assunto, né, para você poder aprofundar mais. O desenvolvimento do tema normalmente é o que leva mais tempo, né, que é onde você discute as ideias, né, vai para a parte teórica, né, e fala, né, toda essa parte, né, e explica para eles poderem aplicar, por exemplo, em exemplos. Mas, enfim, o tempo que a gente estipula ali, né, é mais ou menos de uns 30 minutos. Então a gente coloca a apresentação dos conceitos de oxidação, o que é uma oxidação, o que é uma redução, que a gente sabe, né, que oxidação é a perda de elétrons e redução é o ganho de elétrons. A gente mostra os NOx, né? O grupo 1 tem NOx mais um, o grupo 2, NOx 2 mais, e assim por diante, né? Então a gente apresenta, né, o devido número de NOx, né?
A gente faz uma demonstração de passo a passo, como identificar e como fazer uma reação redox, né? Então, de forma muito mais aprofundada, obviamente, a gente explica como que você, na dada reação, ali, pelas semi-reações principalmente, né? Quem está oxidando, quem está perdendo elétrons, como que a gente faz essa troca de elétrons de um lado para o outro, e assim por diante. A gente faz algumas atividades no quadro, como o balanceamento de uma reação redox pelo NOx, né? Identificação de agente redutor, de agente oxidante, né? E os exemplos do dia a dia ali a gente consegue colocar, né? Exemplos, né? Para ser fixado melhor e explicar quimicamente, né? Esses exemplos que a gente às vezes acaba vendo no nosso dia a dia, né? Então seria basicamente isso no desenvolvimento. E na reconciliação integradora, que seria o fechamento, né, da aula, um tempo ali de uns 13 minutos, né? Que daria para fazer um pequeno resumo ali das ideias principais, que é as ideias que eles precisam fixar melhor, né? E ali para fazer né, de maneira conclusiva também, né, para relembrar os tópicos, né? E deixar bem firmado isso. E aplicação de alguns exercícios ali, né, para fazer um balanceamento, para fazer uma identificação de quem seria o agente redutor, quem seria o agente oxidante, quem oxidou, quem reduziu, né? Aqueles exercícios que a gente já conhece, né? E o encerramento, né? Propor, por exemplo, um trabalho ou alguma pesquisa, né? Que os alunos deveriam pesquisar como funcionam as pilhas e trazer exemplos para a próxima aula, né? Então, seria uma ótima forma, né? De além da sala de aula, né? Instigar eles, né? Essa curiosidade, essa autonomia para ir pesquisar, né? Dar a eles como que se diz? Dar a eles, vamos dizer assim, incentivo, né, os objetivos, e eles ter essa autonomia de ir pesquisar, né, sobre esses conceitos, e além da sala de aula, né, ter esse pensamento crítico em relação a pensamento crítico não, esse pensamento lógico em cima desses conceitos. A metodologia que seria empregada seria a explanação dialogada, com exemplos do cotidiano, principalmente, né? Uso de esquemas no quadro, resolução conjunta, né, com os alunos, e exercícios, né? Então, participação ativa dos alunos com perguntas e discussões, né? Então, trazer os exemplos cotidianos ali, né, e trazer principalmente esse contato entre o conteúdo, o professor e o aluno. Os recursos didáticos que seriam usados em um quadro e o giz, né, tradicionalmente, folhas impressas com exercícios, né, imagens, animações possíveis mostrando as reações redox, né, com pilhas, ferrugem, né, que trazem uma maior atenção para eles, né, essas coisas. Então faz com que eles prendam melhor a atenção. A avaliação ela seria feita, né, observando a participação dos alunos durante a aula ali, né, e no desenvolvimento dos exercícios. E basicamente seria isso. Aqui a gente colocou as referências bibliográficas, aqui, ó, como o senhor pode ver. E basicamente o plano de aula é esse. Então a gente coloca os objetivos da aprendizagem, faz a introdução ali do conteúdo, né, com perguntas de o que seria oxidar, reduzir, ferrujar, se alguém sabe explicar. O desenvolvimento, né, toda a parte teórica. O fechamento seria a aplicação de exercícios para fixar a teoria, né? A metodologia, né, seria com os exemplos, os recursos didáticos, né, são os exemplos práticos, o quadro, o giz, imagens, né, para reforçar esses, esses conceitos, e a avaliação que seria, né, proposto por nós, né, os professores que estariam regindo essa aula, né, é, por meio, né, da observação ali, como eles estão se desenvolvendo durante a aula. Então, basicamente, esse é o plano de aula. É, deixa eu voltar aqui.
E, então, basicamente, essa é a parte do plano de aula e agora ficamos com o coro com a Maria. Então, é isso. Então, professor, aqui na segunda parte, né, do vídeo, eu vou explicar qual é a TDIC que eu escolhi e como aplicar ela nesse plano de aula que no vídeo anterior eu expliquei, né, como seria o plano de aula, desenvolvimento, etc. Então, a TDIC que eu escolhi é a PET, da Universidade do Colorado. Essa TDIC, né, essa tecnologia, seria aplicada no desenvolvimento da aula ali. Então, como que seria basicamente isso? Durante ali o desenvolvimento da aula, após passar toda a parte teórica ali, os exemplos no quadro, os exemplos do cotidiano, né? Toda aquela base de que precisa saber das reações redox, né? O que é uma reação de oxidação, uma reação de redução, etc. Eu utilizaria, né, esse simulador, né, a partir, né, do projetor ali na sala de aula que seria colocado e conectado a um computador, a um tablet, né? E posteriormente, né, entraria, né, dentro do site onde está esse simulador, né? E aí eu aplicaria esse simulador, né? Iniciaria, o qual mostraria a transferência de elétrons entre os átomos, né? De forma animada, basicamente. Então, basicamente, ele mostraria os átomos indo de um átomo para o outro, né? Daria para ver nitidamente essa transferência entre os elétrons. E, basicamente, o destaque desse simulador seria principalmente na parte da variação do número de oxidação. Então, seria visualmente visto os elétrons sendo transferidos de um átomo para o outro, né? Do que reduziu, do que oxidou, etc. E principalmente mostrando a partir disso a mudança no NOx. Então, usando isso, né, após simular, né, uma reação redox ali no simulador, eu chegaria à seguinte pergunta aos alunos: das espécies que vocês estão vendo ali, quem que oxidou? Quem que reduziu? O número de oxidação mudou de quanto para quanto? Então, basicamente, seria essa a implementação de uma TDIC dentro daquele plano de aula das reações redox. Então, ajudaria eles a enxergar visualmente como que funciona o processo de redução e oxidação, por meio, visualmente, vendo os elétrons sendo transferidos e também, né, visualmente, a mudança no NOx a partir, né, dessa transferência de elétron. Então, por meio dessa TDIC aplicada, a gente consegue gerar mais discussões em torno da parte teórica, né? Consegue, digamos assim, muitas vezes pode ser um conteúdo meio abstrato, você consegue visualizar de forma mais lógica e numa linguagem mais simplificada. Então, basicamente seria isso.